caminha comigo, meu Pai, caminha comigo, nunca me deixe escrito sobre a nuvem com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim eu dizer a vinda do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim eu dizer. Eu trouxe amor, Jesus é minha felicidade, que morreu naquela cruz para me dar a salvação. E agora eu tenho um novo amor, jamais imaginei poder encontrar aquele que deu minha vida uma razão. Precisa brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Este canto angelical a meus passos de guiar, perto sigo e perto eu hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Embora essa era negue a palavra, a noiva jamais negará. A redenção pertença, os homens tremendo estão. Preparem as lâmpadas, o noivo vem já. A redenção perto está. Me deste carinho, me deste amor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti. Você abriu a Escritura? Então vamos ler. Versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, Paulo, expressando sobre o alarido, sobre o arrebatamento, sobre a voz de arcanjo e também sobre a trombeta de Deus. Ele fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeceis com os demais, que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que os que ficarem vivos para a vida do Senhor, não precederão os que dormem. Porque o mesmo Senhor que desceu do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrarão o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Amém, Jesus. Hoje eu queria falar um pouquinho, porque ontem eu falei sobre justificação e um pouco sobre justiça. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre alarido. Mas vocês podem sentar. Muitas pessoas, ou muitos irmãos que têm muito tempo de mensagem, aprenderam algumas coisas que, naquele princípio, quando a mensagem chegou no Brasil, foi falado, mas não tinha uma firmeza completa em relação ao que a Escritura estava dizendo. E um dos pontos importantes que eu quero que você entenda é a questão do alarido. Você sabe o que é um alarido? Alarido é uma mensagem que chegou através deste homem, mas é uma mensagem que veio de Deus, a coluna de fogo. Eu quero que você entenda que este homem é um vaso. A coluna de fogo que está sobre esse homem é Deus. Amém. E se você conheceu a mensagem, você ouviu a mensagem, você vai perceber uma coisa. Ele sempre falou assim: fique com as fitas, fique com o que está escrito. Por quê? Por que ele está falando isso? Ele está falando que ele não tem uma mensagem própria, mas essa mensagem, que é o alarido, ela veio de Deus. Dois pontos importantes de você entender. Este homem é um profeta? Aí você vai dizer assim: ele tinha um ofício que a gente usa a expressão profeta. Mas não é o homem que é o profeta, é Deus que é o profeta. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual homem que sabe alguma coisa para o futuro, ou pode falar da sua vida e pode dizer o que está dentro do coração? Não existe nenhum homem aqui ou mulher que sabe isso. Agora, Deus sabe isso. E Deus revelava a esse homem, e ele falava algumas coisas, as suas necessidades, os seus problemas, para quê? Ajudar você, talvez, a ser curado, ajudar você a aumentar a fé e crer em Deus, e é isso que ele fez. O princípio do ministério dele foi um ministério de cura. Para quê? Atrair as pessoas. Mas o final do ministério dele é ensinamento. E você já entendeu que quando a gente começa a ensinar, muitas vezes a gente não gosta muito. Verdade. Muitas vezes a gente não quer ouvir muito. Por causa que o ensinamento requer tempo e outra coisa, requer estudo. Nós devemos se inclinar a poder conhecer a Escritura para poder ajudar outras pessoas. Você não veio só para ficar aqui sentado ouvindo os cultos. Você veio aqui para manifestar a Cristo. E Cristo, você viu como é que ele andava na Galileia? Ele saía e ia falando a palavra de Deus. Ele divulgava aqui, falava aqui, ajudou aqueles necessitados, aquelas pessoas que precisavam, e ele fazia desse jeito. E quando tomamos o Espírito de Cristo, no mesmo tempo também temos que ter o quê? A mente de Cristo. Amém. Verdade, Jesus. O que está acontecendo hoje? Eu vou explicar para você. Esse tabernáculo aqui não sou eu. Eu não sou isso. Você também não é isso. Esse é um tabernáculo que já foi julgado desde o princípio.
E você logo percebeu, né? Que quando você já tem mais idade, você logo percebe que existe uma dorzinha aqui, um cansaço ali, uma fraqueza aqui. Por quê? Porque lá no princípio foi julgado e foi condenado. E quando esse tabernáculo foi condenado, o que aconteceu? Não tem, todos nós, não tem ninguém aqui que não vai passar pela morte. Ou, vou dizer uma coisa para você, ou, se houver o arrebatamento, você será primeiro transformado para depois subir. Então, todos nós passamos esse processo. E o que Cristo veio salvar? Você podia perguntar para mim. Então, o que Cristo veio salvar, ignorantes? Ele veio salvar, sabe o quê? Aquele homem interior, aquele homem espírito, que tem vida eterna. Porque eu não posso pegar aquele tabernáculo ainda, que é um tabernáculo glorificado, sair desse tabernáculo de carne e passar para esse tabernáculo glorificado, sem o quê? Sem primeiro esse tabernáculo tombar, para depois eu receber um glorificado. Verdade, Jesus. Não dá para viver, não dá para passar para um para o outro. Precisamos ter esse processo. Então, o que Deus trabalhou com Cristo para o quê? Salvar a nossa alma e dar um tabernáculo glorificado. Amém. E aí você diz, para que esse tabernáculo? Para quê? Você não tem mais canseira, você não tem mais fraqueza, você está num processo especial. Vamos dizer assim, nós temos momentos de felicidade aqui? Temos, né? Temos momentos de tristeza? Temos, né? Não temos momentos de lutas? Também temos, né? Mas o que Deus quer dar para nós? Ele quer dar uma coisa que é importante você saber. Tudo lá não é meia felicidade, não é tudo felicidade, mas é completo. Amém, graças a Deus. Amém. E eu vou te explicar uma coisa. Você poderia dizer assim, eu estou aqui, eu sou feliz, Deus me deu uma casa, talvez me deu um carro, ou eu tenho condições para viver e estou feliz. Não. Você está num tempo feliz. Agora, se você estiver em Cristo, porque Cristo que é a felicidade. Amém. Então, Cristo é uma pessoa. E quando você tem esta pessoa em seu coração, aonde você estiver, você é feliz. Amém. Você começou a entender? Amém. Porque daí você sai ignorante, mas eu algumas vezes fiquei triste. Mas não é, você não é isso. Porque se Cristo é uma usina de felicidade, como você pode estar triste? Você pode passar por algumas provas, algumas lutas e ficar triste. Mas logo você se olha, vê que é um filho de Deus e gera de novo essa felicidade. Amém. Então, vocês são felizes. E Paulo diz assim, ele aplica até uma escritura que eu gostaria de ler com vocês. Só um minutinho, que eu vou tirar isso aqui para não atrapalhar. Obrigado, irmão. Ele usa Filipenses, talvez você já leu, mas quero ler para você. Filipenses, capítulo 4, ele diz assim: em algumas Bíblias está regozijar, em outras Bíblias está feliz ou alegre. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Agora, o que Paulo está falando para essa igreja? E você imagina por que ele se expressou dessa maneira? Ele fala assim: seja feliz, seja alegre, mostre para esse mundo que você tem Cristo. E quando você tem Cristo, você tem felicidade. Para conquistar outra pessoa, você tem que estar feliz. Amém. Esse, muitas vezes, eu não posso ver um cristão que está sempre triste. Se a usina é Jesus Cristo, se a usina da felicidade é Cristo. Por isso que Paulo, ele dá uma ordem: seja feliz. Amém. Mesmo nas provas. Eu vou dizer que quando você passa a prova, a Bíblia fala assim, ó: fique triste,
Não. Ela diz assim: louve ao Senhor. Amém. Glorifique ao Senhor. Amém. Porque quando você louva e glorifica ao Senhor, não combina tristeza, não combina fracasso, não combina a própria incapacidade do homem, não combina, porque você está louvando um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e que pode dar esse conforto ao teu coração. Então você começa a entender que Paulo dá uma ordem à igreja. E quando sabemos que vivemos nesses últimos tempos, onde há muita confusão, há muitos problemas, e o giro que acontece, a pressão que está no ar, realmente existe uma pressão. Mas quero dizer uma coisa para você: se você é um cristão, você já está em paz. Amém. Amém. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, que você está em paz. Amém. Você confia. O que acontece ou não vai deixar de acontecer na sua vida está na mão de Deus. Amém. Você reconhece isso? Amém. Glória a Deus. Né? Isso é importante porque estamos colocando uma escritura para mostrar para você o que está acontecendo. Talvez eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto para você entender. A mensagem, desde 1940, 1950 e 1960, era o auge do nosso irmão branco, lá nos Estados Unidos e em vários outros países. Agora você já se perguntou, talvez você nunca se perguntou, por que não aconteceu o arrebatamento? Você já se perguntou por isso? Por que não aconteceu o arrebatamento? Se esse homem estava nesse momento, ministrando a palavra de Deus, e todas as manifestações estavam sendo acontecidas, e por que aquele povo não entrou? Talvez você hoje possa ir para casa pensando sobre isso. Por que não entrou, e por que não houve um arrebatamento, e por que não aconteceu isso? Irmã Brana sempre falou sobre tradições e costumes. Ela, o que acontece? Ela invalida a palavra de Deus. Verdade. Se você diz assim que Deus cura, você não pode dizer que você não tem uma fé. Minha fé é tão fraca que eu não consigo nem curar uma dor de dente, ou curar uma gripe, ou curar uma dor de barriga. Na verdade, não é você que cura. É interessante isso, não é você que cura. A palavra já foi confirmada. Amém. Pelas minhas pisaduras, vocês serão sarados. O que você está fazendo é só confiando no que Deus disse. Amém. Glória a Então Deus. não é a questão pessoal sua. É a questão que a palavra você reconheceu que é Deus. E esse Deus pode fazer isso por ti. Por quê? Porque Ele é Deus. Amém. Agora, quando eu confio na minha própria fé, na minha própria capacidade, eu não consigo elevar essa fé que é de Cristo para eu poder receber a promessa. Verdade, Jesus. Você quer a bênção? Amém. Confie na palavra de Deus. Amém. Você quer ser transformado? Confie na palavra de Deus. Você quer sabedoria? Confie na palavra de Deus. Se tem uma coisa que Deus sempre deixou, eu não tenho sabedoria, meu irmão. Você peça. Amém. E Verdade. Ele traz. E Ele não joga de sua cara. Ele nunca vai dizer assim: não, foi eu que fiz isso. Não. Ele quer que você seja sábio, Amém. prudente. Então você diz assim: por que Ele quer que ele seja sábio e prudente? Porque tem um acontecimento que está em Salmo. Eu quero também ler para você. Deixa eu achá-lo aqui. Salmo, primeiro capítulo de Salmo. Ele usa uma expressão para dizer o que é este homem que tem nele, em seu coração, sua expectativa de dia e de noite. O que é essa mulher que, quando toma essa palavra e vive com essa expectativa, esse amor de dia e de noite? Olha o que ele diz aqui: bem-aventurado é o varão Amém. que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos esclarecedores. Antes tem o seu prazer, sua felicidade, sua alegria, seu gosto. Essa é o prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Ele é aqui
de dia, e aonde ele estiver, se ele estiver em um lugar que ninguém está vendo, ele é cristão. Aqui de dia e lá aonde ninguém vê, ele também é cristão. Amém. Verdade, Jesus. Ele pode estar em qualquer outro lugar que nenhum conheça que ele é um, mas ele será um cristão. Amém. Por isso que ele está meditando de dia e de noite. E você vai vendo as coisas importantes que ele vai continuar dizendo, que é muito importante. No versículo 3 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Uma árvore plantada na palavra de Deus, porque a palavra é vida. A palavra, ela é água que gera vida a essa árvore. E você é essa árvore, porque um dia você recebeu uma semente que é de Deus, e você plantou dentro do seu coração, e agora você precisa da palavra de vida para essa árvore o quê? Florescer. E ele diz assim: pois será como árvore plantada a ribeiro d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Você sabe o que é folha? Folha, quando você vê uma árvore grande, bonita, cheia de folhas, o que ela quer dizer? Cheio de vida. Isso. E ela também tem um ponto importante. As folhas não refrigeram. Quando o dia está de sol, você não pode estar debaixo de uma árvore. Refrigera. Companheirismo. Quando você pode ser uma árvore frondosa que pode dar refrigério às pessoas que precisam. Daí aquelas pessoas, elas gostam de estar debaixo dessa árvore. Porque a ideia é o quê? É refrigério. Todos nós precisamos de refrigério nessa árvore. É verdade. Todos nós precisamos desse refrigério. E essas folhas não caem. Porque ele está de dia e de noite meditando na palavra de Deus. Amém. E ele é refrigério ao seu coração e à sua vida. Claro que eu posso entender que ainda quando você está começando a crescer e você ainda é uma árvore pequenininha, eu não posso encostar em você ainda, porque eu poderia quebrar. Mas um dia, se você quer receber as bênçãos, essa árvore vai crescer. Até um ponto que ela pode dar folhas e ela pode dar refrigério. Deus quer que vocês cresçam. Quer amadurecermos. E não existe limite para isso. Verdade, Jesus. Você diz assim: não, eu já tenho tudo, eu já sei tudo. Não, isso não é verdade. Sempre vai ter mais. Amém, e mais. amém, aleluia. Você está entendendo? Amém, glória a Deus. E ele vai colocar mais coisas aqui. Ele diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. Amém, é É bom verdade. isso? É amém, né? Amém. Tudo que você fizer em Cristo Jesus prosperará. Amém, glória a Deus. Essa é a nossa confiança. Amém. E ele vai à frente. Daí ele vai dizer por que alguns não podem. Porque ele diz assim: não são assim os ímpios, mas não são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirá no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece os caminhos do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o ponto. Nós somos justos? Calma aí, não fale, olhe bem. Falamos de justificação. Quem é o justo? Cristo. Grave nisso, Cristo. Agora, se Cristo está morando em você, você também é o justo. Sem Cristo, eu não posso ser justo. Com Cristo, eu sou justo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, isso vai colocando um pouquinho à frente para a gente entender algumas coisas. Eu fiz uma pergunta para você que dizia assim, ó: por que não houve o arrebatamento? Por causa dos costumes e das tradições. Verdade. Que faz o quê? Invalida a palavra de Deus. E uma das tradições que aconteceu, talvez alguns irmãos vão se lembrar, foi essa: eu vou esperar a hora que os mortos ressurgir, eu vou ver os mortos, e a minha fé crescerá, e aí eu vou ser arrebatamento. Eu vou para o arrebatamento. Mentira. É mentira. Porque se lembra daquele homem que estava falando com
Moisés, que simbolizava, falando com Abraão, que simbolizava Deus, o homem rico, ele pede a Abraão que Lázaro molhe o seu dedo, né? Que ele estava lá no inferno sofrendo. Você se lembra dessa parábola que Jesus usa? E agora o que está acontecendo ali? Ele diz assim: mas deixa eu ir lá, falar com meus irmãos, falar para a minha família, que estão em um lugar ruim, que eles creem nos profetas, que eles creem nos homens de Deus. Daí o que ele falou? Cristo parou num ponto aqui. Lá tem o quê? Os profetas, os apóstolos, os homens que estão falando a palavra. Verdade. Não precisava ele ir lá para mostrar isso, para depois ele ter aquilo. Você começa a entender? O que está aqui em jogo é o Evangelho, é a palavra de Deus. Quando você crê, você tem fé. Amém. Porque a fé não é para você ver, é para você crer. Amém. Verdade. É muito diferente. Então, esse homem não precisava ver os mortos para realmente, eu vou lá e me apareço ao meu irmão e ele viu que eu morreu e agora eu vou ter uma fé. Não, não é isso. Existe uma mensagem chamada alarido, que nos está preparando nós para quê? Para um arrebatamento. Você tem que ter essa mensagem dentro do seu coração. Por isso que Paulo, quando ele se expressa dessa maneira, ele está explicando o que vai acontecer, dando ênfase à igreja para ela não estar enganada. Ele aperta no primeiro ponto, lá no verso 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que seja ignorante, que não compreenda. Ele está dizendo acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis com os demais que não têm o quê? Esperança. Verdade. Aí no mundo, muitas pessoas dizem assim: vamos viver, vamos aproveitar, porque morreu. Não é isso que eles dizem? Agora o que acontece? Um cristão não morre. Você vai dizer assim: mas eu já vi depois. E o que eu falei no começo? Deus está tratando não com esse tabernáculo, está tratando para quê? Com o meu espírito e com a minha alma. Amém. Para você receber um corpo glorificado. Amém, Jesus. Claro que essa transição, todos nós temos uma situação que a gente fica assim: quando a gente não conhece, você só tem que ter uma coisa na palavra de Deus: creia nela. Creia nela. E ela vai ser cumprida em sua vida. Então, o que aconteceu? Os pregadores, os pastores, os homens que estavam dentro dessa mensagem usaram essa tradição para manter as pessoas dentro de uma igreja, para dizer que isso era benefício. Não. Eles esqueceram que existia uma mensagem poderosa, que era o alarido. E o que o alarido fala? O irmão Brana, ele nunca mudou nada na Bíblia. Quero que você entenda isso. Nada. Ele só veio unir os cabos que estavam soltos. Esses cabos estavam soltos. O que era um cabo solto? Era um cabo que dizia assim: você deve ser batizado em nome de Pai, Filho e Espírito. Não. O cabo que estava solto, ele teve que trazer e dizer assim: não, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, há um Deus. Não é isso? Não existe três deuses. Há um Deus, Criador do céu e da terra. Então, todos esses cabos soltos ele foi juntando. Porque sem esse conhecimento, sem esse entendimento, você agiria errado. E não faria a vontade do meu Pai, ou a vontade de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Então, o irmão Brana foi unindo os cabos, colocando tudo em ordem. E no final do ministério dele, ele aplica uma coisa importante que você conhece bastante, que está em Malaquias. E eu quero ler. Amém. Malaquias 4. Está aqui.
Ele fala assim, Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe, para toda o Israel, e quem são os estatutos e juízos. Agora o 5 é o importante que estamos colocando aqui. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Daí você diz assim, profeta Elias é um profeta que está dentro da mensagem. O que isso acontecer, você vai escutar muitas vezes assim, ó. Ah, irmão Brana é o Elias. Será isso? Ministério dele é o ministério de Elias. Existem 5 ministérios que Elias, o ministério de Elias voltou. Através de Elias, através de Eliseu, através de João Batista, através do mensageiro, e ainda vai voltar na época que estará tratando com os judeus, os 144 mil. Então, é ministério. Ele não é o Elias que estava lá, mas aquele ministério está aqui, que era o ministério de Elias. Não é Elias que está aqui, é o irmão Brana, mas o ministério de Elias está sobre este homem. Você entendeu? É para poder você se localizar. Daí ele está dizendo aqui, no verso 6, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tem que ter uma conversão. Quando Cristo esteve aqui, ele converteu o quê? Os corações dos filhos, dos corações dos pais aos filhos. Agora a gente está na outra ponta. Nós somos filhos que temos que ter uma conversão do que estava dentro do coração dos nossos pais, os apóstolos e profetas. Daí você vai dizer assim, o que é isso? Por que tem que ser assim? Porque estamos nessa ponta e precisamos voltar à nossa fé dos nossos pais para que manifestar o poder de Deus. E você sabe onde está o poder de Deus? Sabe onde foi manifestado? Sabe onde que foi criada a primeira igreja? Se você for em casa, você vai ler em Atos 2:38. Ali começa a manifestação da igreja de Cristo. Então o que aconteceu? Nessa manifestação, Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, fala para aquela... Era uma festa. Ele sai lá confiante e começa a falar. E existia muitos, como fosse aqui, existia um falando em francês, outro falando em tal língua, outro falando em tal e tal e tal. Eram muitas línguas. Mas quando ele falava, o Espírito Santo converteu a língua para ele poder escutar na língua deles. Se lembra quando a Babilônia, a Torre de Babel, foi o contrário. Os homens queriam chegar ao céu, criaram uma Torre de Babel. E Deus veio e mudou as línguas. Eles não entendiam um o outro. E ali acabou. Aqui é o contrário. O Espírito Santo, quando vem para abençoar você, ele faz a pessoa falar e ele entender na língua dele, de nascimento. Por isso que você deve entender uma coisa. Falar em línguas, eu falo, e talvez aquela pessoa, ela receba, e ele é um francês que nunca conseguiu entender português, ele vai entender na língua dele. É isso que aconteceu no princípio. E Deus abençoou aquela igreja, e quando Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo, ele fez uma pregação, sabe quantos minutos? Você sabe? 15 minutos. E ele converteu 3.000 homens. Por quê? Não foi preso. Foi o poder do Espírito Santo. Amém. Você entendeu? Amém. Deus quer te usar. Entregue a Ele. Você vai ver o que você pode fazer por Ele. Amém. Nunca somos nós nessa jornada. E isso nos levou a uma situação que as tradições impediram de Deus nos abençoar muitas e muitas vezes. Por isso que esse povo que estava lá, que nasceu em 1940, em 1950, em 1960, eles não conseguiram alavancar o arrebatamento.
Sabe aonde está agora? Está em tua mão. Alavancar o arrebatamento. Eu sozinho não posso fazer isso. Você está entendendo? Amém. Outra ideia que eu quero que você diga assim, não, eu vou lutar, eu vou usar minha fé, eu vou fazer o possível, eu vou fazer isso. Não. Faça ao contrário. Lute para os outros. Ajude os outros a chegar a essa fé. Cristo nunca pensou nele. Cristo pensou no povo. E quando você pensa no povo, o irmão Bruno sempre disse assim, ó, quando você pensa nas outras pessoas, daí sim você tem vida eterna. E quando você estiver pensando em você, você nunca teve vida eterna. Agora quando eu começo a pensar na necessidade das pessoas e ver e dar isso, daí sim vai acontecer o arrebatamento. E isso é importante. Quanto Deus já nos ensinou. Eu sei que você aprendeu muitas coisas, mas quanto Deus nos ensina a mudar nosso jeito de ser. Muitas vezes somos egoístas, muitas vezes pensamos só em nós, e muitas vezes esses pensamentos vêm em nossas mentes, mas não deixe entrar isso. Existe um Deus maior que pode tocar seu coração e alavancar isso. Porque quando eu penso nesse jovenzinho que ele possa ter o Espírito Santo, quando eu penso naquela irmã que ela possa ter o Espírito Santo e que eu possa ajudar aquele irmão que está ali, todos que estão aqui, e você começa a ter esse pensamento de Cristo, daí sim, a gente vai para o arrebatamento. Enquanto a gente estiver pensando um de um jeito, outro de outro tem uma ideia, outro tem uma ideia, não dá certo. Porque quando aqueles homens estavam reunidos lá, eles estavam em um só pensamento, eles estavam só em uma posição, rendido a Cristo. E ele escutaram isso dele mesmo. Você não deve ser uma ilha, né? Você não deve ficar dessa maneira. Sabe por quê? Eu quero entrar um pouquinho sobre isso. Você é um gerador de atmosfera. Você não entende isso? Amém. Eu gero atmosfera. E daí você diz assim, mas que tipo de atmosfera? Você é um cristão? Você vai gerar uma atmosfera. Você é tão tremendo quando você amadurece e começa a entender que é um cristão. Ele chega no local, ele gera uma atmosfera de bênção naquele local. Porque você foi feito para isso. Não tenha vergonha dele. Não tenha vergonha de mostrar Cristo para as pessoas. Muitas vezes a gente tem vergonha. Ah, não vou falar, porque eu vou ficar assim, eu não sei se ele vai aceitar. Não te importe com isso. Se você sentir no coração de dizer, diga. Deus cuida disso. Porque a palavra é a coisa mais perfeita que tem. Paulo diz, o Evangelho tem o quê? Poder. O Evangelho tem poder de transformação. Ele não falou assim, eu, Paulo, tenho o poder de transformar você. Não. Ele falou assim, o Evangelho é o poder. É o poder. Porque é a manifestação da palavra de Deus na sua vida. Amém. E Paulo, ele começa a mostrar para nós que precisamos gerar uma atmosfera. Sabe por quê? Quando Deus também criou os céus e a terra, ele gerou uma atmosfera. Quando começou no princípio a criar todas as coisas, ele primeiro criou a luz. Depois ele dividiu as águas. Depois ele plantou, ele trouxe sementes daquela terra. Então precisava de luz, precisava de água para regar aquela planta. E a semente nasceu, as plantas nasceram. Isso é gerar atmosfera. Sem gerar atmosfera, você não ajuda ninguém. Sem gerar atmosfera, você não muda ninguém. Verdade. Você pode conflitar, brigar, discutir, pensar que vai ajudar alguém? O que é a atmosfera de Deus? A atmosfera de Deus é amor. Amém. O amor não perde. O amor sustenta. O amor tudo suporta. O amor não falha. Você entendeu isso? O amor não falha. Amém, Jesus. Daí você vai dizer assim, mas eu já tentei isso. E muitas vezes vi falhar. Não. O amor de Deus não falha. Sabe por quê? O amor de Deus é o amor ágape. Nós temos um amor filho. Mas Deus quer que nós chegamos ao amor ágape.
O amor filho, sabe o que é? Eu, no mesmo tempo que estou aqui, de repente eu discuto com a minha esposa e talvez falo algumas coisas mais duras. Ou ela discute comigo e fala algumas coisas mais duras. Esse é o amor filho, ou fiel, para você entender. O amor ágape não faz isso. O irmão Brana chega dizendo uma mensagem que diz assim, ó, se alguém vem e faz um mal à sua esposa, você vai dobrar o joelho e orar pelaquela pessoa. Daí você vai dizer, isso é loucura. Mas se Deus está no teu coração, você vai orar pelaquela pessoa. O que nós precisamos é o puro amor de Deus em nossas vidas. E esse amor de Deus só vem nas provas e nas lutas de nossas vidas. Porque tu começa a reconhecer que Deus muda o nosso calibre e nossas intenções. Amém. Eu sei que se eu não tiver o amor de Deus, ou você não tiver o amor de Deus, você nunca vai conquistar as bênçãos que Deus quer nessa vida para você. E esse amor é um amor puro, transformador. Então o que estamos querendo? Mudar as nossas ações e criar uma atmosfera. Vou dar um exemplo para vocês o que é criar uma atmosfera. Você conhece Paulo? Paulo, um profeta, o primeiro profeta, mensageiro da igreja de Efésios que está ali. Paulo, aquela estrela, irmão Brana aqui, e depois todos os outros são reformadores. No meio da cruz, cada um que tem ali, Irineu, Martim, Coluna, Lutero, Wesley, eles foram reformadores. Os dois das pontas foram profetas. Eu quero que você entenda, muito diferente. Paulo foi tratado pela coluna de fogo. O irmão Brana, quando ele nasceu, a coluna de fogo entrou na sua casa. Só para você entender o que é. Ele não veio acendendo. Os outros vieram acendendo o calentor. Veio uma coluna de fogo, acendeu o Irineu, depois veio a outra, a Martim, depois veio a outra. Esses dois da ponta não. O próprio Deus manteve essa coluna sobre esses homens. Totalmente diferente. E o que eu quero falar de Paulo? Paulo está preso. Paulo está numa prisão. Paulo, ele está considerado como um fugitivo, um malfeitor, dentro de uma prisão romana. E agora, o que ele faz? Ele chora? Ele esperneia? Não. O que ele faz? Silas, vamos cantar, Silas. Vamos louvar, Silas. Vamos glorificar a Deus. E eles começam a glorificar a Deus. O que acontece? Um anjo vem e rompe todas as portas da cadeia e tira a algema de Paulo. O carcereiro fica apavorado. Pensou assim, perdi todos os meus. Estou morto. Porque quando você era um carcereiro, quando você era aquele homem que cuidava daquele local, se acontecesse alguma coisa, você estaria o quê? Perdido. E isso é uma coisa que eu quero ler com vocês. E está aqui. O irmão Brando diz assim, ó, a mensagem é, um dos homens mais malvados da cidade. Ele entregou em 1961. Ele diz assim, deixa-me dizer isso. Quando o romano foi convertido, Paulo, o carcereiro de Filipe, lá em Filipe, ele disse, o que posso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta da noite. O que você pode fazer para ser salvo? Você sabe? E aí você vai dizer assim, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer qualquer coisa errada. Essa não é a pergunta. Escute bem. O irmão Brana fala assim, o que posso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do irmão Brana, que está dentro da Bíblia. A maioria deles não diria, o que não fazer para parar de beber, parar de roubar, parar de mentir, parar de fumar. Mas essa não é a pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Paulo disse, crer no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos. Amém. Glória a Deus.
Você não muda. Você não é a pessoa que muda. Quem muda é Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes dizem, ele não tem chance. Ele é um bêbado. Ele é isso. Não. Quem muda é Deus. Você tem que saber a pergunta. Como devo ser salvo? Crer em Jesus Cristo. Tu e a tua família será salva. Agora, veja o que ele quer dizer mais. Ele vai aprofundar isso. Ele diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Diga, quando o homem é salvo, isso salva a sua casa? Ele vai dizer assim para você. Não vai dizer muito claro. Não. Você é salva? Você muda a sua casa? Você salva a sua casa? O irmão vai dizer assim, não. Mas tem uma ressalva aqui que eu quero que vocês entendam. Ele vai dizer assim, mas se ele tem fé suficiente para se salvar, você tem fé suficiente para se salvar? Você crê em Cristo? Entrou em seu coração? Mudou a sua vida? Você sabe que Deus está em seu coração? Você tem essa experiência do novo nascimento? Opa, segura isso. Daí ele vai dizer assim, mas se ele tem suficiente fé para se salvar, ele tem fé suficiente para que a sua casa seja salva também. Amém. A mesma fé que o salvou vai salvar quem? A sua família. Amém. Você entendeu agora? Amém. Porque é uma questão de revelação. Você sempre aprendeu que fé o que é? Revelação. Você reconheceu o sacrifício. Agora você está apontando e mostrando para a sua família que existe um Cristo que salva. E eles também estão vendo. Aí você diz assim, mas eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, ainda não chegaram a esse ponto. Você não tem nada a ver com isso. A única coisa que você tem que você é crer. Amém. Crer que seus filhos estão salvos. Crer que seu familiar está salvo. Crer. E mostre o Cristo que morreu por ele. Daí você vai dizer assim, não vai dar certo. Vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Irmãos, eu tenho experiência, irmãos que estão lá na igreja, lá em Itajaí, que os pais deles oraram, a mãe dele orou, o pai dele orou, todos eles já partiram, e hoje os seus filhos estão na igreja, Amém. servindo com todo o seu coração. Amém. E o pai não viu, a mãe ainda teve a oportunidade de ver, mas o pai não viu os filhos nessa posição. Então, Deus não muda. Verdade. Você guardou essa fé? Você recebeu o Espírito Santo? Você tem fé de salvação? Passe isso para sua família. Tome isso com certeza. Não olhe a circunstância. Meu filho é isso, minha filha é... Não olhe para isso. Olhe para a promessa. Amém. Aleluia. Então, é isso que o irmão Brando está colocando para esse tempo. E muitas coisas, chegou o tempo de nós podermos compreender o pensamento que estava no coração do nosso Deus, né? Ele diz assim, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais para frente. Irmão Brando está nos dizendo aqui que só porque você diz que é um crente, não significa realmente que você crê. E é isso que estou tentando dizer. A única maneira de você saber se você acredita nisto é se a sua vida está manifesta, o que você afirma, você acredita. Vamos separar isso para a gente ter um conhecimento claro. Eu digo assim, eu sou um cristão, mas não pratico. Sou um cristão? Não. Noé recebe uma mensagem. Vai ter um dilúvio, vai ser destruída a terra por água. O que ele faz? Ele começa a construir o quê? Uma arca. Moisés recebe uma mensagem para salvar, libertar o povo do Egito. O que ele faz? Ele pega um cajado e segue para o Egito. Então, se você é um cristão, você manifesta esse poder. Amém. É verdade, meu Deus. Então, daí você muda as coisas. Deus sempre, vou dizer para você, um segredinho para guardar no seu ouvido. Deus sempre trabalha
através da fé. Você ainda não está vendo, mas Ele botou no seu coração essa fé que pode mudar você e o seu lar. Segura em minhas mãos, Jesus, eu começo a cantar. Segura em minhas mãos, Jesus. Segura em minhas mãos, Jesus. E todas as lutas da vida eu irei vencer. Trevas se secam agora, parece intensa.